professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! Esse é o nosso vídeo de número 4. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes relativos de forma assim superficial, porque nas próximas séries nós vamos nos aprofundar nesse pronome e vamos dar mais ênfase ao pronome interrogativo, os pronomes interrogativos. Então vamos tratar desses dois nesse vídeo de hoje. Fica comigo. Relembrando o que é o pronome, é a classe de palavras que substitui substantivo e tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso, ou situar no tempo e espaço sem utilizar o nome. Ou seja, a principal função dos pronomes é a substituição do nome, evitando assim a repetição desnecessária que deixa o texto redundante e enfadonho. Observem a tira. Quero fazer logo. Quero falar com o general Dureza imediatamente. O que devo dizer que está falando? Não é que devo dizer que está falando, é quem. Quem é o pronome certo? Quem era? Quem importa? A mulher ficou zangada aí. Nesse caso, ela usou o pronome de forma inadequada e ficou bem chateada aí com alguém que a corrigiu. Na língua portuguesa existem as 10 classes gramaticais. Também são chamadas de classes morfológicas ou classes de palavras. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, a preposição, a conjunção, interjeição. Dessas citadas, 6 são variáveis, ou seja, elas sofrem flexão. Quanto ao gênero e número, é o caso do pronome, o foco do vídeo 4, que são os relativos e os interrogativos, como eu já disse a vocês. Peguem o material para anotar e vamos lá. Pronomes relativos. Para que servem os pronomes relativos? Quais são eles? Os pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo mencionado anteriormente, cujo, qual, as quais, quem. Estabelece uma relação entre aquilo a que se refere e a afirmação que vai ser feita a seu respeito. É aquele que substitui um nome já mencionado, com o qual se relaciona. O pronome relativo ele está presente no nosso discurso oral, no nosso discurso escrito. Então, vamos conhecê-los. Ganhei um celular de meu pai. O celular está com defeito. As duas orações são corretas, mas tem um problema, a repetição da palavra celular. Então, como eu poderia usar aí o pronome relativo para evitar essa repetição? Olha só como ficaria. Ganhei um celular que está com defeito. Viram só a função aí do pronome relativo? Quais são eles, os pronomes relativos, professora? Assim como os demais pronomes estudados, eles também têm pronomes, eles também são variáveis e invariáveis. Os pronomes variáveis são o qual, a qual, cujo, cuja, quanto, quanta, no singular e no plural, no masculino e no feminino. Observem a mudança, quanto ao gênero e quanto ao número. Mas eu tenho também aqueles que são invariáveis, ou seja, aqueles que não sofrem alteração. O que? Eu não consigo flexionar o que para o plural, por exemplo. Quem e onde. Também não consigo flexionar para o feminino e masculino, nem singular e plural. Vamos ver o uso de cada um deles? Uso dos pronomes relativos. Como eu falei a vocês, nós não vamos nos aprofundar nos pronomes relativos, porque nas séries seguintes nós vamos esmiuçar cada um deles. Devem ser usados conforme a intenção que transmitem. Que, quando eu uso o pronome que, refere-se a coisas ou pessoas. Quem
é precedido de preposição e onde refere-se a lugar. Aí nós temos o exemplo do pronome que. Não sei mais o que é certo. Quem? Este é o candidato de quem você falou. Este é o candidato de quem você falou? Pergunta. Onde? A casa onde moramos é bonita. Afirmação. Qual? Sempre precedido por artigo. O qual ou a qual. Aquela é a empresa para o qual trabalho. Quanto? Leve tanto quanto conseguir carregar. Depois de pronomes indefinidos. Tudo, tanto e todos, que nós acabamos de ver no vídeo 3. Cujo. O cujo vai ligar dois substantivos, dando uma ideia de posse. Este é o pintor cujo quadro é muito apreciado. De quem é o quadro? Do pintor, exatamente. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Então eu tenho aí o uso dos pronomes. Observe na tirinha da Mafalda. Vi um homem estranho que saía da livraria. Outra vez o uso do pronome. Como eu falei a vocês, os pronomes relativos, eles fazem parte do nosso discurso diário. Então precisamos conhecê-lo. Aquele anúncio de ração que eu participei. A ração era tão ruim que puseram outra coisa para eu comer. Adivinha o que eles me pagaram? Com o que eles me pagaram? Então aí eu tenho a parte de humor, né? Sendo usada aí vários tipos de pronomes relativos. Mais uma vez, os pronomes relativos são usados para evitar o que? A repetição, estabelecendo aí a coesão do texto, para que o texto, mais uma vez, não fique redundante ou enfadonho. Mais exemplos. O filme a que assisti é ótimo. Este é o livro de quê? Este é o livro de que lhe falei. O pronome quem é empregado com referência à pessoa, este rapaz a quem você se referiu. Pronome que. Este aluno que lhe falei. Este é o livro que lhe falei. Pronome cujo, aquele que indica posse, lembra? Deve concordar com a coisa possuída e não admite a posposição de artigo, ou seja, o artigo tem que vir antes. Esta é a pessoa em cuja casa me hospedarei. O pronome cuja, ele é um pouquinho mais raro de ser usado no nosso dia a dia, não é? Na oralidade, mas na escrita usamos bastante. O onde também usamos sempre. E o onde é usado para indicar lugar. E equivale, você pode substituir pelo que, em que, no qual. Ok? Esta é a casa onde moro. Esta é a casa na qual moro. Esta é a casa em que moro. Observaram que eu posso substituir uma pela outra sem perda de significado. Uso de onde e aonde. As pessoas sempre têm dúvida de quando usar o onde e o aonde. Essas duas palavras, essas duas formas de pronome relativo, só podem ser empregadas para indicar lugar. E tem usos diferentes. Então, eu não posso substituir o qual por onde. Eu não posso substituir pelo que, porque ele só indica lugar, certo? Então, vamos ver quando usar cada um deles. Onde? O pronome relativo onde? Ele indica lugar. Em que? Lugar em que? Ou seja, a forma fixa. Visitarei a cidade onde nasci. Lugar fixo. É só substituir. Se você tiver dúvida, substituir o onde pelo em que. E aí você não vai ter alteração de sentido, tá? Junto com preposição. Não pode substituir só pelo pronome que. Tem que estar junto com a preposição. Aonde indica lugar. A que indica movimento. Exemplo. Conheço a cidade aonde você irá. Lugar em movimento. Aqui você irá. Ou seja, estou indo para o lugar. Eu estou em movimento.
Então, vamos relembrar aí: onde, fixo, aonde, movimento. Eu tenho duas formas de utilizar o pronome que. Em uma delas, ele vai ser uma conjunção e outra ele vai ser o pronome. Logo mais, iremos estudar as conjunções integrantes lá na frente, certo? Para que você não confunda o uso do que, conjunção, e do que, pronome. Observem que, como pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva, ou seja, se eu tenho uma frase que não tem sentido completo, então eu vou utilizar o que e ele vai ligar duas frases antes separadas, vão se tornar uma só. O churrasqueiro que temperou a carne não comeu nada. Eu tenho a primeira frase, o churrasqueiro, e a segunda, temperou a carne e não comeu nada, certo? O que, enquanto conjunção integrante, introduz oração substantiva. O churrasqueiro confirmou que não comera nada. Então, essas duas formas do pronome relativo, nós vamos nos aprofundar nos próximos vídeos. O pronome relativo cujo. Nunca use artigo depois do pronome cujo. Então, nós temos aí: antipatizei com o rapaz. Você conhece a namorada do rapaz? Você vai juntar as duas frases. Antipatizei com o rapaz cuja namorada você conhece. Não se pode, o que diz a regra? Não se pode usar artigo depois do pronome cuja. Então, tem um xizinho ali, certo? A árvore foi derrubada. Os frutos da árvore são venenosos. Vou juntar a frase: a árvore cujos frutos são venenosos foi derrubada. Por quê? Porque eu não posso colocar artigo depois do pronome cujo, certo? Crianças cujos pais têm o hábito de leitura tornam-se bons leitores. Gostaria de viver em um país onde os professores fossem mais valorizados. Aí nós temos dois usos dos pronomes relativos. Agora, os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são aqueles usados na formulação de perguntas diretas ou indiretas, referindo-se à terceira pessoa do discurso. Qual o seu nome? Usamos bastante também no nosso dia a dia os pronomes interrogativos. Os principais pronomes interrogativos são invariáveis, quem e que, e os variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Temos aí a tabela dos pronomes interrogativos. Quais são os pronomes que sofrem mudança, que sofrem variação? Qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. E os que não sofrem variação, que não podem ser flexionados? Que e quem. Certo? Vamos aos exemplos. Qual o objetivo deste discurso? Quais são os objetivos deste discurso? Mostrando aí a flexão. Quanto é preciso para quitar a dívida? Quantos copos serão necessários? Quanta gente é boa nessa cidade? Quantas viagens você fez para a Europa? Que horas são? Quem pegou a minha caneta? Aí eu tenho vários exemplos do uso do pronome interrogativo na forma direta. Mais exemplos. Quem está aí? Quem quer saber? Que diferença isso faz? Qual é o seu problema? Quanto vale o jantar de um gato? Então, eu tenho aí, os exemplos aí. Primeiro quadrinho, segundo, terceiro e o quarto quadrinho. Nos três primeiros eu tenho perguntas diretas e no quarto quadrinho eu tenho uma indireta, uma afirmação, na verdade. Mais exemplos. Ei, Chuchu, que fim levou aquele rato? Que rato? Aquele rato na sua toca. Que toca? A toca com um buraco na parede. Que buraco? Buraco na sua memória. Que memória? Então, nós temos aí
vários usos, né? Engraçada essa tirinha. Vários usos aí do pronome interrogativo. Temos também o pronome demonstrativo que nós vimos no vídeo 3. Qual o sentido da preguiça? Nenhum, não há sentido ou objetivo na preguiça. Certo? Então, esses são os pronomes interrogativos, tanto usados no nosso dia a dia, principalmente as crianças que adoram